O Estado leva técnicas para terminar uma rodovia ou para digitar processos para discutir de saúde, mas levou apenas 7 meses para tentar resolver crimes contra crianças na internet. Por que a pressa? Bom, acho que é mais fácil criar uma lei que pune o cidadão comum do que estruturar uma polícia que realmente fecha com o crime digital. A lei Felca não me parece uma forma de proteger as crianças, e acho que ela diz muito sobre a incompetência do Estado. E sinceramente, o que mais me assusta não é a lei em si, mas a cara de pau. Sabe aquele sentimento de quando alguém mente na sua cara, sabendo que você sabe que é mentira, mas faz isso mesmo ser assim, porque acha que você é idiota? Pois é. Mas políticos, esses mesmos que não conseguem garantir que você chegue em casa com segurança, agora quer que a gente acredite que ele vai ser o guardião na internet. É de uma arrogância sem tamanho, e chega a ser engraçado, ao ponto que você fica desacreditado, se perguntando se é isso mesmo. O defeito de punir do Estado. Quem rouba, quem comete algum tipo de crime, é o Estado que aplica a punição. É parece que pagamos impostos para ter o sistema judiciário e policial funcional. Pelo menos na teoria deveria ser assim, já que na prática a gente sabe que no Brasil quase não funciona como deveria. A gente vive num país onde um político de corrente tinha um celular roubado, e na maioria das vezes apenas um pedaço de papel. O Estado não tem estrutura ou vontade de rastrear um aparelho na agenda de baixo. Mas o buraco ainda mais embaixo. Quando uma mulher denuncia uma agressão física, o que o Estado faz? Dá um pedaço de papel dizendo: agora ele está proibido de se aproximar de você. Sério? Isso é só porque não é um pedaço de papel que deixa as pessoas mais seguras. Dizendo que abaixo ele com um crime fora da internet? Na internet a estratégia é multa, ao invés de punir os criminosos ou punir as pessoas comuns. Ali viu que existe fiscalização. Mas quem vai fiscalizar? Os dados não tem motivo para técnica para isso. Eles nem conseguem nem manter os atos no ar sem fazer dados, como vão policiar a internet. O que eles fazem então? É terceirizar a punição. Eles jogam as responsabilidades no colo das plataformas. Isso aqui é um cenário absurdo. O governo usa nossos impostos para criar leis que ele mesmo nem consegue executar. O problema é que o errado para um código de imprensa é qualquer coisa que possa gerar uma multa. E o Estado pode te definir o que é errado como bem entender. Se você faz uma crítica social mais ácida, ou usa uma ferramenta de código aberto que o governo mapeou, você pode virar um alvo. E sabem que essa ineficiência custa caro. Para manter essa nova máquina de segurança digital, o governo vai precisar de mais cargos, mais ministérios, mais orçamentos. É um estelionato moral. A gente paga para o Estado nos proteger, ele admite que não consegue, então ele pede mais dinheiro para criar uma rede que no fim só serve para monitorar o cidadão comum. Enquanto o criminoso real continua invisível para essa burocracia lenta. A lei é como se diz que o Estado desistiu de ser eficiente e resolveu ser apenas autoritário, ou talvez a intenção dele seja exatamente essa. A justificativa oficial dessa lei é proteger os menores. No papel só nobre, de fato é, mas na prática, o que o Estado está fazendo é ignorar o buraco que ele mesmo cavou. A gente vive num sistema que empurra o pai e a mãe para jornadas exaustivas, escala 6x1, que não deixa energia nem para respirar, quanto mais para monitorar cada clique de uma criança. O celular vira uma papá, não porque os pais são vilões, mas porque eles estão exaustos tentando sobreviver a um país que não está com fontes para o que é essencial. O Estado que não garante o básico, que não está segurança nas ruas, que te obriga a trabalhar 12 horas por dia apenas para pagar em boletos. Agora quer apontar o dedo e dizer que você é incapaz de cuidar da sua casa. Ele te parte da premissa que a família é uma instituição falida e que só uma fiscalização do governo através de um algoritmo pode decidir o que o seu filho acessa. É como tu para o político, ele não resolve a economia, não diminui a sua carga horária, não te instala um público de qualidade, mas que uma lei heróica para fechar o seu filho no quarto. Claro, os pais têm sua parcela de responsabilidade. Afinal, a decisão de colocar alguém no mundo é deles. Então, o celular para o filho não encher o saco, mas é um erro que é alimentado por um Estado que tirou o tempo das pessoas. A Livelga não diz que o governo desistiu de consertar a vida real, desistiu de dar tempo de qualidade para as famílias, condições de educar e foi apenas policiar a vida digital. E nem precisam falar da soberania brasileira, né? O Brasil não tem infraestrutura de data centers, tecnologia de processamento de imprimante em massa ou servidores governamentais capazes de criar essa montagem de dados de forma independente. A gente vive num país que não tem
capacidade de fazer o copy.py funcionando adequadamente. Para que essa lei funcione, o governo vai se aplicar a nossa tecnologia de empresas estrangeiras, onde está superando que eles estão se orgulham. No fim, para proteger o brasileiro, o Estado vai aplicar o seu rosto, o seu documento, o seu histórico, tratado por filtro de corporações que nem sequer eles vão ter a nossa lista de verdade. Quem garantiu que essas empresas fazem com esse Estado por parte do plano? A grande ironia é que, em não ter uma suposta segurança nacional, o Estado está criando uma dependência tecnológica ainda maior. Aliviar anuncia que o governo prefere colocar o brasileiro no pau de dados de empresas de fora do que a gente que não tem capacidade técnica para criar soluções próprias. Felizmente, a ideia de proteção contriva a nossa privacidade em mercado internacional. No fim das contas, a gente paga o imposto, o governo ganha o controle e as empresas estrangeiras ganham o nosso status. É a soberania mais barata e de fajada que eu já vi. Eles nos oferecem uma segurança que não pode entregar. A garantia pagando aqui chega a ser inacreditável. No mundo real, crimes que deveriam ficar presos por 30 anos, em 3 anos já está na rua por causa de um bom comportamento. O Estado é incapaz de manter um criminoso real atrás da grades. Mas é qualquer que você acredite que ele vai proteger a internet. Eles são coniventes com quem realmente fere a sociedade. O Estado falha no básico, que é aprender e manter preso quem comete crime. E como castigo, pela própria incompetência, decide monitorar você. Faça o passo a passo do governo. Talvez vai ser nos cobrar pelo ar, jurando que é para garantir a nossa respiração porque o ar está muito poluído. Enfim, eu sou um cara qualquer tentando entender o mundo que a gente vive.